Bem, bem-vindos a mais um MaxCast, o podcast que traz histórias de sucesso e dicas de marketing digital para o mercado imobiliário. Hoje temos o prazer de falar aqui com o grande João Neves, broker da agência Remax Summit, que vai partilhar um pouco sobre a sua jornada, pronto, e potencialmente também o impacto do marketing digital irá ter na sua carreira e na história da Remax Summit, que estamos a começar agora. Pronto. Antes de mais, João, gostava que nos contasse um pouco mais sobre si, quem é o João e como é que chegou aqui ao mercado imobiliário. Olha, Miguel, antes de mais, obrigado pelo convite e a oportunidade de podermos estar aqui a conversar um pouquinho, que isto só nos leva a bons portos. É na partilha, essencialmente, da informação, do conhecimento que a gente cresce. E isso foi a nota de todo este meu percurso, que começou em 2001 na Remax. Eu comecei o meu percurso em 2001 na Remax Almada, com 24 para 25 anos, e daí foi crescendo. Uma das coisas que eu digo a todas as pessoas que abraçam este projeto de carreira, que isto é uma carreira, não é só questão de dizer assim, eu vou ali vender umas casas e pronto, e agora que está muito em moda, fala-se muito, não é? Vê-se muito a questão dos marketings e por aí fora, grandes feitos e tudo isso, mas há muito trabalho por trás. E eu recordo, quando todas as pessoas que entram, muitos sem experiência, que em 2001, quando eu entrei, o mercado era completamente diferente do que é hoje. Só para teres Certo. uma noção, muitas das vezes eu andava a bater às portas ou a tocar às campainhas e quando dizia que era João Neves da Remax, estamos a falar em 2001, 2002, muitas das pessoas iam, Remar, não queremos nada com a Remar. Ou seja, confundiu o nome Remax com a Remar, que é uma instituição de ajuda e que até de questão às vezes de móveis, roupas e por aí fora e não só. E aqui em Almada, Costa da Caparica, havia muito essa confusão. Até hoje em dia Remax já não tem mais o nome Remax, é mais que conhecido no mercado imobiliário. E tive 4 meses e meio para fazer a minha primeira transação, a minha primeira venda. E isso foi fundamental em todo o meu percurso para também ter a noção do que é o trabalho que tem que ser feito. Durante esses 4 meses e meio tive um apoio importantíssimo, porque a verdade seja dita, eu abracei este projeto de corpo e alma e era só daqui que eu punha, como costumo dizer, o pão em casa. Não é? E 4 meses e meio, em 2001, casado, e ter 4 meses e meio sem receber nada, porque não tinha feito ainda nenhuma transação e as despesas continuavam, não foi fácil. Mas isso foi mais fácil de ultrapassar devido à minha mulher, que me apoiou sempre. Era ela só que trabalhava, era só ela que punha o dinheiro em casa para pagarmos a renda, as despesas e tudo isso. E eu muitas das vezes chegava à casa aborrecido comigo mesmo e a pôr-me em causa. Será que eu errei tanto em deixar um trabalho que eu tinha o meu ordenado fixo para algo que era incerto, como o mundo das vendas? E eu chegava à casa e ela dizia: Calma, tu vais conseguir fazer a tua venda. E isso foi de uma importância vital ao hoje que estamos aqui. Porque poderia ser, e bem, às vezes a vida é isso mesmo, nós não conseguirmos estar a suprir as despesas e, em família, dizermos temos que arranjar outra solução. Ela não. A solução dela foi sempre apoiar-me e dizer exatamente isto: calma que tu vais conseguir. E ao fim de 4 meses e meio eu consegui fazer a minha primeira venda. E essa minha primeira venda foi uma garagem, em que o valor da comissão nem dava para pagar as despesas que existiam nas contas correntes. Só para termos na altura, e isto eu brinco, eu comecei no mercado imobiliário ainda a vender casas em escudos, não é? Em Sim, sim, escudos. exatamente. E 2001. E a realidade é que as despesas também eram completamente diferentes. Nós tínhamos uma despesa, por exemplo, só de telefone, de telemóvel, não havia estes pacotes hoje em dia que existem, que era os 150 euros, ou seja, com 30 contos, 40 contos na altura só de despesas de telemóvel. E isto era tudo suportado por nós, como é lógico.
por isso foi, aquela venda foi de sentir-me o valor da garagem, que deu para pagar realmente as despesas que tinha, praticamente, mas foi o facto de dizer assim, eu realmente eu consegui fazer uma venda. Eu consigo vender. E a partir daí veio a seguinte, e da seguinte veio a próxima, e cá estamos. E cá estamos. Exatamente, exatamente, Nuno. E quando diz que entrou no mercado imobiliário de corpo e alma, é porque entrou mesmo, porque já está cá há 25 anos. Portanto, não é brincadeira Exatamente, nenhuma. exatamente. Exatamente. Deve ter sido um dos primeiros. Sim, sou considerado um dos pioneiros da Remax em si, em Portugal. Como eu disse, eu comecei na Remax Almada, estive lá até 2012. Depois entrei na Remax Caparica, que foi outra grande escola. E agora, em abril, a Remax Caparica fez uma reestruturação e eu fiquei com um escritório que era a Remax Caparica 2. E do Caparica 2 foi transformado em Remax Summit, aqui na Costa da Caparica. E então é mais um passo. Hoje eu fui sempre tendo a noção de dizer não, eu quero é estar tranquilo, tenho bem a minha vida já muito bem organizada, estruturada, como vendedor. Tinha a equipa a trabalhar, que éramos também seis pessoas sempre ao meu lado, e porque isto temos que estar lado a lado, não é um à frente e um atrás, é lado a lado é que se constroem as coisas. E eles também me impulsionaram, de certa forma, para abraçar e avançar com o projeto de me tornar broker ao fim de 25 anos e criarmos este projeto que é a Remax Summit e que tem tudo para ser um projeto de sucesso, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Exatamente, João. E o que é que lhe deu assim essa força de começar agora uma nova etapa a nível da Remax Summit? Qual é que, pronto, porque como disse, já tinha ali a sua vida mais ou menos organizada como consultor. ah, e pronto, e mesmo assim foi para mais uma aventura, vamos dizer assim, pronto. Que a nível de É, a ser, de vida, ser bruto. a vida coloca-nos desafios também. E nós, acho que o que dá sentido à vida também é isso. Nós temos que sair, Exatamente. e isso é uma aprendizagem para todos nós, na nossa vida em si, o sair da nossa zona de conforto. Porque Sem dúvida. hoje eu estava de uma forma confortável e eu daqui a um ano espero estar novamente noutra zona mais confortável, como broker e com toda esta experiência. E os desafios são isso mesmo. Os desafios fazem, e eles aparecem, surgem-nos em momentos da vida em que nós temos que ponderar e saber se estamos aptos a abraçá-los e convictos que vamos conquistar esse mesmo desafio. Eu estou convicto, sim, porque não estou sozinho, porque estou exatamente acompanhado das pessoas certas, as pessoas que compõem a equipa da Remax Caparica, desde a parte toda de processual, que é fundamental para o apoio a todos os comerciais, vendedores, a parte jurídica, e a equipa em si de vendas, porque foram eles também que me ajudaram a tomar esta decisão e a dizer assim, João, avança, tens tudo para termos sucesso enquanto Summit, tivemos sempre sucesso enquanto equipa Remax Caparica 2 e tudo isso, e agora tudo fará sentido darmos esse novo salto e abraçar esse novo projeto e ouvir isso dos colegas a dizer conta connosco, obriga, se estás com dúvidas, obriga-te Exato. automaticamente a desfazê-las e Óbvio. dizer assim, eu obrigado, é isso mesmo, obrigado por contar convosco, como eles sabem, contam comigo, e é um projeto em conjunto, é um projeto em conjunto. Alguém tem que ser o responsável, esse alguém sou eu, para o bem e para o mal, mas é tudo muito mais fácil e confortável quando sabes que tens esse apoio aqui no escritório, como um todo, tens o apoio em casa, na família, que te permite dar seguimento, continuar a sonhar. Continuar a sonhar. Exatamente, exatamente. E João, voltando aqui um pouco ao início, o que é que o fez, qual é que foi a principal razão que o fez entrar aqui no mercado imobiliário? Olha, eu vinha numa área, eu formei-me em hotelaria e turismo. E na altura, isto em 2001, quando eu faço aquela retrospectiva de pensar, bem, é isto que eu vou dar seguimento na minha vida ou há outro projeto de vida que possa ter mais interesse? Eu sempre fui comunicativo e sempre gostei de falar e de estar com pessoas e de me relacionar com pessoas. E na altura, no mercado que eu trabalhava, na hotelaria, eu estava como responsável de uma casa de fados, até, numa casa de fados, e cada vez chegava mais tarde a casa. Chegava mais tarde a casa e chegámos ao ponto de pensar assim, bem, isto não é vida para construirmos família, de chegar à tarde e por aí fora.
E então acabámos por ver assim, não, eu tenho que pensar no que vou fazer. E veio uma questão do imobiliário na altura, porque sim, lá está, é pessoas, é vendas. Eu gosto desta parte da comunicação, eu gosto desta parte de envolver as pessoas e a venda não é vender o produto. O produto é uma consequência, é o objeto dessa venda, porque a gente, lá está, relaciona-se é com as pessoas e é com as pessoas que faz os negócios, que faz as transações. E as casas dão um objeto. Da mesma forma como eu na hotelaria fazia ou a questão do que a pessoa deseja, um café, uma bebida, seja o que for, é o objeto do negócio, o café, mas era quem é que eu servia o café? Era a pessoas. E eu ia a casas, os imóveis, exatamente nesse enquadramento, ou seja, eu não vou vender imóveis, eu vou vender as sensações, vou vender emoções, vou trabalhar com aquilo que é talvez o bem mais precioso na vida de uma família ou de uma pessoa, que é a sua própria casa. E fez com que eu tomasse essa decisão. Fiz duas entrevistas na altura, morei aqui na zona da Costa da Caparica, sou da Costa da Caparica, e no jornal, na altura, ainda fui ao jornal, procurar anúncios sobre imobiliárias e apareceu-me um anúncio de uma imobiliária no Barreiro. Epá, eu agarrei no carro, marquei a entrevista e fui ao Barreiro. Não havia GPS na altura ainda, não havia muito isso. Eu não era um grande conhecedor do Barreiro. Eu cheguei ao Barreiro, começo à procura da rua, da imobiliária, tradicional, telefono, é para a esquerda, para a direita e tudo isso, e eu chego a uma conclusão. João, não faz sentido vires da Costa todos os dias para o Barreiro para trabalhar numa imobiliária. Não faz sentido. Caiu uma ficha. Telefonei ao senhor, eu não encontro o escritório, lamento, mas também chego à conclusão que efetivamente não faz sentido eu vir da Costa para cá. Agradeço a oportunidade, mas vamos ficar por aqui. E então, do Barreiro, ficou por lá. Fui a outra imobiliária que na altura aqui em Almada, uh, que era mais ou menos conhecida, aqui na zona da Almada, e que fui à entrevista, não fui aceito. Não fui aceito. Curioso, fui à terceira entrevista que foi a uma Remax, a Remax Almada. E era exatamente no mesmo piso, ali na zona da Almada, onde é a rotunda do Centro-Sul, aqueles prédios marmorizados. Tinha ido a essa imobiliária, onde não fui aceito, nunca me devolveram mais o telefonema. E fui depois, passado 2 dias ou 3, à Remax Almada, que estava para abrir também. Era o segundo escritório na margem sul que iria abrir, se não estou em erro. O primeiro até foi um que era a Remax Feijó. Estamos a falar margem sul, Alentejo e por aí fora, Algarve. Era o segundo Certo, certo, escritório certo, certo. em 2001. Eu fui e 2 dias depois recebi o telefonema que era para ir lá novamente e dei o início nesta atividade das vendas no mercado imobiliário, aqui sim, em Almada, perto de casa, faria todo o sentido e fez todo o sentido. Foi um pouco. Perfeito, perfeito, João. E pronto, o início, pronto, já me disse aí qual é que foi o seu maior desafio, portanto acho que já nem vale a pena aqui falarmos nesse sentido. Portanto, foi bastante complicado, demorou 4 meses e meio para fazer a sua primeira venda e a sua primeira venda nem sequer conseguiu cobrir os custos operacionais. É O que verdade. é, o que é bastante, o que é bastante engraçado. E se calhar até mesmo para consultores que estão a começar e que também estão a passar exatamente, se calhar pelo mesmo que o João passou, acho que é um ótimo exemplo que é persistência, 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 não é, João? Quais Sem é, quais dúvida. é que acham que são as maiores qualidades assim para um consultor imobiliário que está hoje no mercado tem de ter? Começa hoje. Olha, vir para ter a noção que é um mercado de pessoas, como já disse, e tem que pensar que, vou brincar aqui um pouco, mas é verdade. Nós temos que aprender a trabalhar como um agricultor É e exatamente. temos, e temos que, na altura certa, pensar como um caçador. O que é que eu quero dizer com isto? Porque o trabalho da mediação imobiliária é exatamente como o trabalho de um agricultor. Temos uma terra, temos uma extensão de terra, como poderíamos dizer aqui, uma analogia com o angriador imobiliário, temos uma zona de posicionamento que escolhemos, por exemplo, né? Queremos escolher, e o agricultor tem que primeiro limpar a terra, em seguida retirar ervas daninhas, limpar a terra para poder lavrar a terra, para depois poder semear a terra, depois regar, ter todo aquele tempo até poder vir a colher.
Entretanto, tem que haverá de retirar as ervas daninhas, tem que acompanhar, tem que criar exatamente todo um processo e que leva tempo. Na altura em que tem que fazer a colheita, também tem que estar pronto, mas para fazer a colheita tem que semear e passar por todo esse processo. O angariador imobiliário é igual. O angariador imobiliário tem que saber que tem que semear, tem que cuidar do seu trabalho, tem que, acima de tudo, cuidar de todo o seu posicionamento, ter a noção de que tem que ser um trabalho constante, diário. E quando surge a oportunidade de poder fechar uma venda, também tem que ser rápido. Tem que pensar rápido para poder fechar essa venda. Porque se ele não fechar, é a mesma coisa como o caçador. Passam as aves, se ele não for rápido e certeiro, as aves vão embora. Na caça é isso. E esta analogia também que eu falo em relação no fecho do negócio, o angariador imobiliário tem que estar preparado, tem que estar capacitado para também entender as necessidades do seu cliente na altura do fecho, entender efetivamente o ponto em que ele realmente está motivado e da forma da emoção que falámos há pouco, de querer comprar e prosseguir com o fecho do negócio, para ter esse entendimento e poder sim fechar esse mesmo negócio. Ou seja, esse é o caminho em si. Por isso, qualquer pessoa que abrace, mas isto quer seja no mundo das vendas, o mundo das vendas, todos nós somos vendedores, aliás. Todos nós vendemos aquilo que é o mais precioso no que nós temos, que é o nosso tempo, a nossa dedicação e o nosso empenho. Exatamente. É isso Essa é a mesmo. opção mais valiosa que todos nós. Por isso eu digo que todos nós somos vendedores. Há pessoas que, o vendedor, ser vendedor, que ainda tem algum tipo de estigma. Não, todos nós somos vendedores. Um médico é um vendedor, um advogado é um vendedor. Nós, angariadores imobiliários, ou consultores, ou aquilo que queiram lhes dizer, somos vendedores. Vendemos aquilo de mais precioso que temos. E lidamos, que é o nosso tempo, e lidamos com aquilo que é de mais precioso para os nossos clientes e parceiros, que é a sua habitação. E o mercado imobiliário, o investimento no mercado imobiliário, é, sem dúvida nenhuma, dos melhores investimentos que nós temos. Por isso é que é tão importante. É tão importante. Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, João, pronto, tocou num ponto muito importante, que é mesmo, pronto, quando o cliente compra um imóvel, é como se fosse a compra de uma vida. Pronto, portanto, não é como comprar um par de calças, não é nada disso. Portanto, eu gostava que o João contasse assim uma história de sucesso, que possa ter marcado a sua carreira no mercado imobiliário de forma positiva, ou seja, sei lá, uma troca de casa que era um negócio muito difícil, mas concretizou-se, algo do género que tenha, portanto, nesse sentido, alguma história que lhe tenha marcado a carreira. Olha, houve várias histórias que ao longo destes anos, 25 anos, que eu fui tendo. Mas houve uma que marcou logo, talvez no início. No início de, tinha 2 anos de materiação imobiliária, como vendedor imobiliário. Que foi muito interessante. Até hoje são meus amigos os intervenientes. Uns, infelizmente, já faleceram, que na altura eram os vendedores. E a história passa por isto desta forma. Este casal tinha um apartamento aqui em Santo António, na Quinta de Santo António, na Costa da Caparica. Um apartamento que era um terceiro andar sem elevador. E estavam a querer comprar, mudar-se para Almada. Para Almada. Para uma casa maior. E eu encontrei uma casa perto do escritório, lá na avenida principal da Almada, e calhei logo, eu, ainda novo no negócio, não tão experiente, eh, de uns senhores já com uma certa idade, pessoas que já estavam no mercado imobiliário há muito tempo como investidores, compravam e vendiam, eh, e, como se nós costuma dizer, aquelas raposas velhas. E era um casal que se transtornou, meu amigo, que cheguei a fazer mais negócios com eles também, daqui a esta experiência que me marcou até hoje. E então o que é que aconteceu no meio disto? Eu fui ver a casa, ainda nem se trabalhava em exclusividade, nem nada na altura. Tenho a impressão que foi em 2022 ou 23, já não recordo bem. E então eu fui ver a casa, esse casal, o favor da casa, era 200 e qualquer coisa mil euros, 210 mil euros.
tentou-se negociar, porque houve ali uma questão de negociação de valores e tudo, e estava-se a fechar num valor. Eu fui à casa dos vendedores, deste casal já de certa idade, e estávamos a querer dizer da proposta em si. Como sabem, nós já tínhamos uma comissão de 5% e continuamos a ter. Ao longo destes anos todos da Remax nem aumentou a comissão, continua a ser a mesma, os 5%. E na altura, esse casal vira-se para mim, jovem, a dizer: eu até aceito esse valor dos 200 ou 205, mas vocês, aquele típico que acontece muito, vocês também têm que, o João também tem que fazer aí uma redução da sua comissão e tal. E ele começa-me a falar nisso. Eu na casa deles, que era uma moradia grande aqui na zona dos Capuchos, que mais me esqueço, Sr. Borges e a Dona Conceição. E era o primeiro negócio que eu ia fazer com eles, que eu conheci-os por causa do número de telefone que eles tinham colocado na varanda na altura. Liguei e pronto, e conjugou-se ali as duas vontades. E eu começo a ouvi-lo, e ele a dizer que sim, que aceitava e tal, mas que eu tinha que baixar a comissão dos 5% para 3%. Eu estava sentado na sala da casa dele, numa mesa, que nunca mais me esqueço, daquelas mesas de jogo, de cartas, de jogarem às cartas, com aquele pano verde e tudo isso. Ele fala e eu tento lhe dizer: Borges, mas você tem a possibilidade de fazer a venda e tudo isto, não é? E ele: ou é assim, ou então eu não lhe vendo. Vocês têm que baixar. Ele disse-me aquilo daquela maneira e impôs-me de uma situação. Ou era assim que ele queria, ou então não. Eu fiz isto. E eu virei-me para ele e disse assim: olha, Sr. Borges, eu agradeço muito a sua atenção. E da Dona Conceição até me receberem aqui na vossa casa. Mas se vocês não aceitam e se acham que é a minha comissão que vai impedir a venda, então olha, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pelo vosso tempo. Agradeço imenso, mas pronto, olha, não faço mais nada aqui. Aqui não faço e não vamos poder prosseguir com a venda, porque eu não acho justo que estejam a querer impor em mim que é a comissão e baixar e por aí fora. Levantei-me e comecei a sair. Ele foi-me buscar à porta e sentou-me. Não estava à espera eu, um miúdo, um jovem, lhe fizesse aquilo. E então prosseguiu com o negócio. Mas aí o mais bonito no meio disto tudo é que depois, na altura, éramos nós que fazíamos os registros provisórios, que havia ainda registros provisórios para ser estados conservatórios e por aí fora. E houve um erro, parece que o universo, isto, por isso a aprendizagem toda desta história. Nós, ao preenchermos na altura os registros provisórios, que era com empréstimo bancário, quem estava a fazer a compra, enganámos-nos na forma do valor que lá estava. Ele agarrou nisso e depois soube meter-me: João, vocês enganaram-me, eu agora o registro provisório enganaram-se, o registro provisório agora está feito, eu não posso agora reduzir o valor porque vocês é que se enganaram no valor do registro. Eu comecei-me a rir e digo assim, e eu ali fiquei encurralado. Não consegui, porque teve que se fazer, ou tinha que se fazer um novo registro na altura. Resumindo, acabei mesmo de ter que assumir aquela diferença do erro do registro. A parte dos compradores, que tentámos e falar, ali a negociação entre todos, porque por causa do registro tinha sido por erro mal preenchido, mal efetuado, e os vendedores que tinham pedido empréstimo não tinham mais valor na altura para poder fazer a diferença do erro que tinha sido. Resumindo, o comprador vendeu um carro para colmatar essa diferença ainda. Era um carro que tinha que ter para colmatar essa diferença. E o que é que eu fiz com isso? Pus na altura, e a verdade era a minha comissão que eu ia receber com aquela venda, eu pus à disposição do comprador. Visto que havia um erro, houve um erro da parte em que eu sou responsável, tinha sido a nossa forma de preencher o registro, tinha sido mal efetuado por lapso, e isso lá está, como eu disse há pouco, para o bem e para o mal, quando sou responsável, sou eu sou responsável, e eu assumi esse erro e disse aos compradores: olha, lamento, o erro está feito, o senhor Borges aproveitou-se agora deste erro para voltar
à carga ou ao valor inicial, mas pronto, eu ponho à minha disposição o valor que eu vou receber da comissão, como os senhores sabem, e está aqui, para vocês poderem prosseguir e não serem penalizados. Eu, ao ter feito isto, os compradores olharam para mim, lá está um jovem também, e daí eu ter dito que acabaram por vender um carro que eu vinha saber a posterior, não foi na altura, mas a posterior depois eu vinha saber que eles, para fazerem a diferença, venderam um carro que era da mulher. Também com aquela atitude que eu tive perante eles, dizer está aqui o valor da minha comissão à vossa disposição, não o aceitaram, não o aceitaram, resolveu e fez a venda. Eu acabei, foi sim, por ajudá-los a fazer a mudança do terceiro andar sem elevador e tudo para a Casa da Almada. E a carregar os móveis às costas. Fui fazer isso também por eles. E o negócio fez. Qual é a moral da história que eu digo aqui? É, realmente nós temos que, muitas das vezes, os clientes testam-nos de todas as formas e mais algumas. Estamos a falar de valores altos, estamos a falar de comissões, estamos a falar de tudo, é sempre tudo e cada um quer defender o seu papel, como é lógico. Mas nós temos que ter, acima de tudo, temos que ter o respeito por todas as partes, sempre, mas também ter respeito por nós. E foi aquilo que eu, na altura, quando o Sr. Borges começa-me a dizer que para vender eu tinha que baixar a minha comissão, e eu disse-lhe que não, vou-me levantar, e ele viu alto, é um jovem, mas é um jovem com princípios também e que não se verga só porque agora é assim que tem que ser. Do outro lado, não correu bem a forma do registro, não me escondi, pelo contrário, voltei a assumir, foi um erro, o erro foi nosso, foi do nosso escritório, sou eu que o tenho que assumir, a responsabilidade é minha. Assumi, pus à minha disposição também, à disposição dos compradores que acabaram por ficar ali com aquele diferencial, pus à disposição deles a comissão que eu ia receber. Eles também ficaram agradados com isso. E no meio disto tudo fez a escritura. Realmente eu não recebi os 5%, recebi 3% por causa desse erro, é verdade. Mas da forma como eu consegui estar presente em ambos, e de uma forma correta, clara, transparente e honesta, acabei por conquistar a confiança de ambos também. Porque este senhor Borges e a dona Conceição continuaram depois a fazer compras e a vendas comigo, e a sempre a saberem que eu recebi os 5% e acharam giro, no meio disto que era um jovem. Eles já eram senhores para quase 60 ou 70 anos na altura, e eu era um jovem que estava ali. Ganhei o respeito deles também. E dos compradores, a mesma forma, a mesma coisa. E é neste aspecto que é uma experiência que até hoje me marcou, porque foi muito recente, de nós termos, de sabermos que tudo tem os seus limites e teve de tudo um pouco, nem toda a experiência do que é o negócio. É o saber dizer não na altura certa, é o chamar-nos a nós a responsabilidade quando temos, assumir as responsabilidades também, poder dizer estou presente quando as mesmas correm bem ou correm menos bem, deu um exemplo de tudo. E que, com essa atitude, eu continuei a ter até hoje, o Sr. Borges e a Dona Conceição, infelizmente, já partiram, mas com o outro casal, a amizade e o respeito e a admiração. É nesse sentido que faz a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. E mais uma vez, João, é mesmo plantar para depois colher. Aí foi mesmo jogo de longo prazo. Sem dúvida, é o que faz a diferença. Nós temos esta carreira, por isso é que eu falo carreira de vendedor imobiliário, permite-nos isso. E os imóveis são o objeto. Os imóveis são o objeto. Nós temos que nos focar efetivamente nas pessoas. E eu aqui há uns anos aprendi uma coisa que nunca mais me esqueci e ficou até hoje. E partilho isso a todos os colegas. Nós temos, por exemplo, e acontece muito neste ramo, temos vários tipos de vendedores, vários tipos de pessoas, personalidades, mas há dois tipos de vendedores que são as mais marcantes ou as mais corriqueiras. Um é aquele tipo de vendedor que é capaz de fazer tudo por um cliente, vai almoçar com ele, vai jantar com ele, vai beber café com ele, cria uma relação com ele, até de amizade, mas depois não fecha o negócio. Não consegue fechar. Torna-se amigo, acompanha, mas fechar o negócio, finalizar o negócio não consegue.
e o cliente acaba por comprar com outro. E depois há o outro tipo de vendedor que só se foca no fecho. Vai, vê, consegue, fecha, parte para outro. Parte para outro negócio. Não cria aquela relação duradoura. Focou-se na tarefa, a tarefa foi concluída com sucesso, fechou, tem a técnica de fechar, persuasão, tudo isso, e parte para outro. E eu ouvi isto e que me fez todo o sentido, que é exatamente esta frase que até hoje está marcada em mim e eu partilho muito isso. Executa a tarefa enquanto constróis um relacionamento. E porquê que eu digo isto? Executa a tarefa enquanto constróis um relacionamento. Porque é tudo muito mais fácil e tu obtens aquilo que é o mais difícil e no meio de tudo o mais prazeroso e mais duradouro. Que é o quê? A confiança do cliente. Enquanto eu crio um relacionamento com a pessoa, enquanto eu executo a tarefa, fecho, construo o relacionamento que vai ser para a vida. E é com isso que eu depois vou ter referências daquele cliente. Vou ter aquele cliente que me vai, quando precisa de alguma coisa, sabe que é amigo que telefona e que sabe que eu estou lá. Sou profissional, sou uma pessoa de confiança e, acima de tudo, profissional que executa, concretiza. Faz toda a diferença. E esta frase marcou-me imenso e acho que faz todo o sentido. E partilho-a com todos os colegas que em meu redor. Cada vez que falo, seja para quem for, esta frase eu transmito-a porque é fundamental, para mim foi fundamental. É exatamente isso, executar a tarefa enquanto construir um relacionamento. Porquê? Porque obtenho a confiança do cliente. E isso faz todo o sentido para o negócio que nós queremos. Sem dúvida, sem dúvida alguma, João. Exatamente. E pronto, João, nós agora falando aqui um pouco do Miguel, dá-me marketing só, digital, diga, diga. Miguel, posso só, tenho a bateria a terminar, só pôr a bateria do Pode, telemóvel, eu vou do pausar computador. aqui. Pronto, João, e também para um consultor imobiliário, pronto, como o João, que agora é broker, que já tem muita experiência, já está no mercado há 25 anos e que ainda é mais, começou antes de eu nascer ainda no mercado imobiliário. Pronto. Então, agora surgiu aqui uma nova, pronto, há 4 5 anos surgiu aqui uma nova dinâmica que é a nível do marketing digital. Pronto. E eu gostava que o João contasse um pouco de como é que esse marketing digital o tem impactado a nível de ver os seus colegas a trabalhar nesse sentido e agora nós, portanto, que agora estamos já a ajudar o João, pronto, há pouco tempo começámos aqui com o João nesse sentido também. E gostava de saber aqui um pouco da sua opinião a nível do marketing digital e até onde é que este marketing digital pode ir em relação a alavancar negócios imobiliários hoje em dia. Olha, começando pelo fim, até onde eu acho que não tem limites. Acho que isso não tem limites hoje em dia para aonde pode nos levar o mercado digital e toda esta transformação que existiu quando ele apareceu, não é? Que veio alterar não só o mercado imobiliário, mas como um todo. Veio alterar também a forma como a sociedade se posiciona e como a sociedade hoje em dia, até de certa forma, vive. Então nós e eu, olhando a todo este percurso, e confesso que é este passo, e estarmos agora aqui em parceria para que vocês me ajudem, todos nós precisamos de ajuda e é nesta partilha que crescemos e o sonho continua. Deparei-me com. Eu já era uma pessoa que gosto muito do relacionamento humano e a parte toda desta informática, da tecnologia, sempre fui assim um bocadinho, pá, deixa para lá, pedir sempre ajuda, pedir aqui a alguém que me ajuda, colegas e tal, e sempre fui levando assim, nunca fui tanto me debruçar, tanto disto. Hoje em dia, olha, por exemplo, os meus dois filhos, uma está em Direito, o outro está em Engenharia, exatamente, de computadores e tudo, que é tudo aquilo que eu sempre me afastei. Mas sinto, claro, que, voltando à realidade, que nós temos que acompanhar a evolução. Nós temos que acompanhar as mudanças. E a vida é exatamente isto. A vida, nós evoluímos com as mudanças que são feitas e com aquilo que foi projetado e pensado lá atrás, que se transformou agora no presente.
E daqui a mais uns tempos, o presente de hoje vai evoluir para um futuro que nós temos que acompanhar. E é isto que me falta. Como eu tive a oportunidade de dizer, ou seja, hoje em dia vivemos num mercado em que a visibilidade vence a habilidade. E Exatamente. eu cheguei e encarei isso. Visibilidade vence a habilidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso ter uma habilidade enorme, construída, e um conhecimento enorme construído ao longo de 25 anos de experiência no mercado imobiliário. Eu tenho pessoas que sabem disso, que conhecem isso. Mas o universo que nós temos hoje, que o digital nos proporciona e que o salto que o digital trouxe, é muito pequeno. É muito pequeno. E então eu até posso ser a melhor pessoa do mundo e ter as melhores competências do mundo nesta vertente, quer seja no mercado imobiliário, nas vendas, ou seja no que for. Mas se as pessoas não souberem, se as pessoas não tiverem conhecimento que eu realmente tenho habilidade, tenho conhecimento, as pessoas não me procuram. Hoje em dia as pessoas procuram quem vê. As pessoas procuram em quem aparece e tem visibilidade e de certa forma trabalhada e conseguida de uma forma profissional, mostram resultados, mostram tudo isso, podem até não perceber tanto ou não ter tanto conhecimento. Mas como são visíveis, as pessoas procuram e as pessoas lembram-se. E essa foi a conclusão que eu cheguei. E ainda mais agora, dando este salto como broker, e tenho que estar a apoiar todos os colegas e os colegas comigo também, eu tenho essa noção. Se nós queremos dar um salto e acompanhar a evolução, nós temos que nos tornar visíveis. Nós, enquanto Remax Summit, eu, João Neves e Remax Summit, nós temos conhecimento. Uma das coisas que eu aqui tenho no escritório é exatamente isso. Nós temos conhecimento, nós temos competências, nós temos habilidade, mas falta-nos a visibilidade. E é Sim. isto que eu procuro e é isto que eu pretendo para dar também razão a tudo o que eu disse agora. Dar que as pessoas tenham o conhecimento de todas este know-how que nós temos para poder partilhar e pôr ao serviço, pôr ao dispor dos clientes, das pessoas que confiam em nós. E basicamente passa por isto, ou seja, esta nota é importantíssima para mim, que é a visibilidade vence a habilidade e, como tal, nós temos que nos tornar visíveis, não só ter habilidade, temos que ter visibilidade. Sem E o dúvida, marketing sem dúvidas. digital é fundamental nisso, é fundamental nisso. Exatamente, exatamente. E pronto, e o João falou da equipa e como é que tenta envolver a equipa a nível pronto, do conhecimento também que o João tem e etc. Eu gostava que o João pronto, explicasse aqui um pouco de um consultor que queira ir para a Remax Summit ou que queira entrar no mercado imobiliário pronto, de início, completamente do zero. O que é que a Remax Summit pode oferecer a esse consultor a nível de know-how, a nível agora, por exemplo, de visibilidade e etc. Olha, acima de tudo, uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Não só para quem inicia agora, mas para quem está no mercado também já há bastante tempo. Quer seja com muita experiência ou pouca experiência, ou para quem inicia agora. Que é proximidade. E o que é que eu quero dizer isto, proximidade? Hoje em dia, nós vemos grandes grupos, não só na Remax, mas nas outras marcas e tudo, que apresentam muita coisa, apresentam-se com muitas ferramentas, apresentam-se com muitas soluções, e que não quer dizer que não as tenham, atenção, mas as pessoas sentem-se perdidas. Porquê? Porque já é uma cadeia de tal forma em que eu entro agora, quer tenha experiência ou não tenha, entro agora nesta empresa e ando aqui um pouco perdido. Sim, tenho isto, tenho aquilo, a empresa é grande, a empresa tem esta questão de marketing, a empresa põe à disponibilidade do comercial aqui aquilo que se fala para ter promoção, isto e aquilo. Mas sente um vazio enorme naquilo que, quando precisa de algo, ou do apoio para ir para a rua, ou do apoio inicial para dizer estamos aqui, estamos juntos, não existe tanto. Não existe tanto. E eu aqui é exatamente essa grande diferença que tenho.
Temos também tudo isso de ferramentas, o conhecimento, o know-how, temos um departamento processual e jurídico do melhor que temos, de acompanhamento do início ao fim, em que qualquer vendedor, vou dizer vendedor, não precisa de fazer rigorosamente nada, não precisa de se preocupar com essa parte burocrática que nós tratamos tudo. Temos aqui no escritório as condições e as ferramentas para que o vendedor possa se dedicar só aos seus clientes e procurar negócio, porque toda essa parte de burocrática e que leva muito tempo, ir para conservatórios, ir para câmaras, ir para seja lá o que tem que ser necessário, finanças e por aí fora, aqui não precisam de se preocupar com nada disto. E o principal de tudo isto é a proximidade não só de mim, mas como todo o staff. Porque é preciso qualquer coisa, é preciso ir para a rua, é preciso um telefonema, seja a hora que for, é preciso estar numa reunião, seja com quem for, eu estou cá. A pessoa não está sozinha. A pessoa não precisa de estar a pedir uma marcação quase como ter um requerimento para poder ter acesso a um advogado, para poder ter acesso a um departamento processual, para poder ter acesso até mesmo com o broker. Porque são muitos e o broker também não tem humanamente a disponibilidade de poder estar com todos. Exatamente. Essa é a grande diferença em quem vier, em quem está aqui na Remax Summit. É todo esse know-how que temos tudo isso e temos aquilo que eu acho que é o mais importante hoje em dia numa relação, que é a proximidade e uma proximidade baseada naquilo que é os pilares e os valores fundamentais que nós acreditamos e que sem eles não vamos a lado nenhum, que é transparência, honestidade. As competências nós estamos cá sempre para partilhar e aprender uns com os outros, mas a transparência, a honestidade e o profissionalismo, querermos ser profissionais, é o que nos catapulta para o sucesso e é aquilo que nós aqui pretendemos e zelamos para que seja. Ter um ambiente em harmonia, sabemos que estamos a lidar em vendas, sabemos que estamos a lidar com dinheiro e tudo o que mexe com comissões, com vendas, com dinheiro, às vezes há mais ou menos entendimentos e desentendimentos e por aí fora, mas temos aqui esta conduta da proximidade que até nisso nos permite ultrapassar obstáculos quando eles surgem, baseados nesta questão da transparência, honestidade e profissionalismo. Eu Exatamente. acho que a palavra é Exatamente. proximidade. Eu acho que é isto que nas grandes empresas hoje em dia falta. Muita gente, muito num mercado que não é fácil, não é? E as pessoas precisam desse acompanhamento próximo. É aquilo que nós aqui temos em todos os setores, quer seja de uma parte processual, quer seja numa parte jurídica, quer seja numa parte financeira, no seu todo, estamos próximos. Sem dúvida, exatamente, João. Exatamente. João, a nível de, por exemplo, ainda acompanhando nesse sentido, a forma como vocês acompanham os consultores e tudo isso, eu gostava que também dissesse assim, quais é que são os principais erros que hoje os consultores cometem e como é que devem evitá-los hoje no mercado. Olha, o dos principais erros que as pessoas cometem é o não fazer as coisas que estão mais que inventadas. Ou seja, há os consultores que a roda já está inventada, não é? E nós temos é que pôr a roda em movimento de acordo com a velocidade que nós queiramos, a velocidade que tenhamos mãos para também conseguir guiar a própria roda. E eu quero dizer isto o quê? Quero dizer que a roda, estando inventada, nós só temos é que saber o que fazer para pô-la em movimento. By the book, como se costuma dizer. O problema é que muitas das vezes querem transformar da roda redonda, transformá-la em quadrada. Porque vêm sempre com ideias que é assim é que vai ser, assim é que assim é que me vai catapultar para o sucesso mais rápido, isto e aquilo. E esse é logo o primeiro erro. Em vez de copiarem aqueles que têm sucesso e aqueles que têm tido muito sucesso têm feito é isto, pôr a roda em movimento. Não se preocuparem em quererem inventar grandes coisas, porque eu brinco muito isso quando falo aqui com os colegas e principalmente quem entra. Einstein
Stephen Hopkins, Newtons e por aí fora aparecem de vez em quando. E esses sim, com grandes ideias e por aí fora. Nós não somos o Einstein, não somos o Stephen Hopkins, não somos o Newton. Então o que é que nós temos? Não temos de nos preocupar em querer inventar nada. Nós podemos sim pôr a roda em movimento e com isso adaptá-la às nossas necessidades e à velocidade em que nós queiramos que ela rode. Que ela rode. Exatamente. E quando assim o fazemos, automaticamente as coisas vão acontecendo. Esse é o primeiro grande ponto. Depois é não fazerem aquilo que é o essencial. Se nós falamos e o nosso negócio é de pessoas, nós temos que falar é com pessoas. Nós temos que falar é com pessoas. E se nós queremos ter sucesso, podemos fazer as coisas simples, mas temos é que fazer isto. Não há os grandes feitos, os grandes feitos são conquistas de várias ações, que a gente diz fazer muitas pequenas coisas, sim, fará um grande feito. E é nisto que eu insisto sempre com os meus colegas, com quem está ao meu lado, é exatamente isto. Nós não precisamos de grandes feitos, precisamos é de fazer muitas coisas e essas muitas coisas mais à frente vão se transformar num grande feito. E uma das coisas é exatamente isso, é contactos. Nós temos que fazer contactos. E eu digo assim a qualquer colega que chega aqui, novo, a qualquer colega que já trabalha aqui comigo há anos, eu continuo a insistir sempre no mesmo. Quantos contactos fizeste hoje? Passa tudo por isso. Quantos contactos fizeste hoje? E contactos, quer seja a clientes antigos, quer seja a clientes que sejam físicos, que sejam que tenham um número numa porta, que seja de procurar, seja onde for, quantos contactos fizeste hoje? Porque a matemática aqui também não engana. Sabes porque é que eu digo isto? Que a matemática não engana, Miguel? Porque se tu fizeres, se tu hoje viesses para trabalhar aqui comigo, eu iria dizer-te assim: olha, tens um objetivo. E se eu te perguntar assim, Miguel, o teu objetivo é fazeres, contactares todos os dias no mínimo 10 pessoas por dia. O que é que tu me dirias desse objetivo? É fácil? É concretizável? Eu acho que é Hã? fácil. Acho que é fácil. É o que toda a gente diz. E é fácil, porque se eu quiser todos os dias falar com 10 pessoas e depois, não é, contabilizar, que é para medir isso, é fácil. Até posso ir para a rua, sair agora do escritório, ir ali para a rua e falo com 10 pessoas diferentes. Falo com 10 pessoas diferentes, mas tenho que lhes perguntar para o meu negócio, não é só para falar do Benfica, ou é para falar do Trump, da moda. Não, temos que falar também do nosso negócio. E então eu tenho que chegar às pessoas e tenho que perguntar-lhes se conhecem alguém que esteja a pensar em comprar ou vender alguma casa. E se conhecerem, por favor, ajudem-me. Quando nós pedimos ajuda, as pessoas mais facilmente também nos retribuem. Agora, se eu for para a rua falar com as pessoas, a falar de tudo, menos do principal, que é perguntar se conhecem alguém que esteja a pensar em comprar ou vender alguma casa, ou arrendar, então eu não estou a trabalhar para o meu negócio. Tenho que perguntar e tenho que lhes dizer que eu preciso da ajuda deles. Eu preciso da ajuda de todas as pessoas, quer seja da família, quer seja pessoas que eu não conheço, quer seja de clientes antigos. Eu continuo a precisar da ajuda deles e tenho constantemente de os lembrar que eu preciso da ajuda deles e que eu estou cá para poder ajudar e auxiliar, da mesma forma como me ajudam e auxiliam-me, na compra e venda do imóvel. E eu, quando faço isto e pergunto e tento este objetivo, todos dizem-me que sim. Agora, poucos são aqueles que cumprem. Esse é o primeiro grande erro. Poucos são aqueles que cumprem. E estamos a falar só de 10 contactos por dia. Porque aqueles que fazem os 10 contactos por dia, ao final de 22 dias, já para dizermos que o sábado ou o domingo possa ser descanso, vamos falar em 22 dias, faziam quantos contactos se fizessem realmente os 10 contactos por dia? Fariam 220 contactos. 220 contactos ao final de um ano, ao final de 12 meses, estamos a falar em muitos contactos. Por isso, e nós temos na matemática e sabemos perfeitamente que temos uma média sempre de rácio entre os 10% de pessoas que possam estar interessadas. Ou seja, se eu fiz 22 contactos, muito provavelmente, desses 22, talvez uma ou duas pessoas poderão ter interesse. E depois é questão de juntar tudo isso no funil.
E é isso que depois também, quantos mais contactos, a própria matemática nos indica que a probabilidade de termos o resultado do fecho. E essa faz Exatamente. toda a diferença. Faz toda a diferença. Que se eu tiver 20 contactos por mês, eu chego ao final de um ano, tenho 20 contactos por mês, tenho ao final de um ano tenho 200 e a Epá, matemática agora mais de estamos a... 3.000? Não é? É muito contacto, é muito contacto. 20 por mês, chegamos efetivamente a isso. Ou seja, 220 por mês, não é? 20 a 10 contactos por dia, 220 por mês, estamos a falar em 2.000 e tal contactos ao final do ano. 2.000 e tal contactos ao final do ano, se tu tiveres um rácio de 10%, tens 200 e tal pessoas possivelmente interessadas em comprar e vender. Se dessas 200 e tal pessoas que estão possivelmente interessadas em comprar ou vender o mesmo rácio de 10, tens 22 transações só por 10 contactos por dia. Isto é pura matemática, mas é uma matemática É isso mesmo. realista. Com 10 contactos por dia, eu posso chegar ao final do ano com 20 ou 22 transações realizadas só por causa desta tarefa. Agora, se tu juntares a esta tarefa mais contactos em vez de 10, se juntares a esta tarefa tudo o resto, depois o negócio tem para nos fazer, porque depois negócio cria negócio, tarefas geram outras tarefas, tu tens o teu negócio alicerçado. E o problema e o maior erro é exatamente este. Todos dizem que sim, que fazem os 10 contactos por dia, mas chegam ao final de nem chega um mês que não os fizeram. E é aí que está a grande diferença entre quem quer ter sucesso e quem não está. Porque quem tem sucesso e tem muito sucesso faz diariamente não 10 contactos, faz muito mais do que 10 contactos. Sem dúvida. Sem É dúvida. isto. Tens toda a razão. Esta é a principal, É é isso o mesmo. principal erro, é o principal erro de qualquer comercial. Porque tudo o resto, as técnicas de venda, de fecho, de entender a pessoa, de tentar ir ao encontro de entender as necessidades que a pessoa pretende e daquilo que necessita mesmo. Uma coisa é aquilo que ela necessita, outra coisa é aquilo que ela quer ou sonha. E nós, como vendedor, temos que ter essa noção. Lá está, o pensar rápido como o caçador. Não, isto é o que você necessita neste momento. Vamos manter o sonho lá mais para a frente, mas neste momento é isto que você necessita. E saber isso, e saber fazer ver isso ao próprio cliente no momento certo. Mas tudo começa com isto, com 10 contactos. 10 contactos por dia dá 220 ao mês e dá 2.200, 2.400 ao ano. Isso é excelente. 10% disso É isso dá, mesmo. temos A um área negócio. comercial, João, era aquilo que estávamos a falar. A área comercial é mesmo. É números. É números, é números. Ah, e, e novamente, mais vale visibilidade. A visibilidade vence o A know-how. habilidade. Porque um consultor que faça esses 10 contactos, por exemplo, diariamente, vai ter muito mais visibilidade do que um consultor que se calhar tem muito know-how, só que não os faz. Pronto. E não se mostra, não aparece, Não se mostra, faz não toda, aparece, exatamente. faz É toda isso a mesmo. diferença. Só quem me conhece acredita em mim. Mas o mercado hoje em dia não está só para quem me conhece, tem que ser mais. Nós temos que dar esse tal salto, temos que seguir em frente. Temos que sair das zonas de conforto que todos nós criámos ao longo do tempo para acompanhar a evolução dos tempos. E nós temos que acompanhar esta evolução, porque caso contrário ficamos para trás. Nós temos que, o comboio passa e nós temos que entrar no comboio. Mesmo que não tenhamos entrado na primeira carruagem, logo ao início, mesmo que venhamos entrar na última carruagem do comboio, mas entramos. E temos tempo para Exatamente. ir passando de carruagem em carruagem, carruagem em carruagem, até chegar à frente. Essa faz toda a diferença. E é isso que eu entendo. Eu sei que não estou a entrar na carruagem da frente, estou a entrar na carruagem cá do fundo, nesta área do digital, mas o que me interessa para mim, o mais importante é entrei na carruagem desta evolução tecnológica. E isso para mim já foi um grande passo. E poder acompanhar agora a evolução, estar no comboio. Agora tenho que fazer o resto. Tenho que, com o meu conhecimento, ajudar-me a ir passando de carruagem em carruagem, até chegar Exatamente. à primeira carruagem e estar lá. E estando lá, de certeza que quando lá chegar, a mecânica em si, a velocidade da carruagem é outra e eu tenho que continuar com o conhecimento, continuar a trabalhar para me manter lá.
para me manter nessa mesma carruagem, nesse mesmo comboio. Porque ele, lá como o início dessa observação, não há limites. Não há limites. Exatamente. Exatamente, exatamente, João. É isso, João. Já tivemos aqui uma longa conversa. Não sei se quer aqui deixar uma mensagem final para quem está a ouvir. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, olha, eu só tenho é que agradecer. E se deixar alguma mensagem especial, é um obrigado, acima de tudo, a todos os que têm feito parte deste meu percurso. E tem sido muita gente, e muita gente boa, muita gente que tem-me ensinado, que tem-me acompanhado, tem-me questionado para que eu seja melhor, colocam-me por vezes em causa para que eu possa melhorar. E isso faz todo o sentido e faz toda a diferença, e é todos eles nesse mesmo percurso que eu tenho que dizer obrigado. E essencialmente à minha família, porque efetivamente Exatamente. desde o início foram eles que estiveram lá, nos bons e nos menos bons momentos, Exatamente. foram sempre eles o meu grande suporte, e a minha mulher, nesse caso, sem dúvida nenhuma, sempre foi o meu grande suporte no início, quando aqueles meses sem vender nada e tu consegues, isso fez toda a diferença. Exatamente. Exatamente. Então pronto, João. Daqui a 3, 6 meses fazemos novamente um podcast destes e vemos também quais é que vão ser os resultados agora do marketing digital. Começámos já este mês. Portanto, vamos a isso, vamos trabalhar e é isso. Tá bom, João. Mais uma vez, muito obrigado aqui também por participar aqui no podcast e pronto. E é isso. Miguel, obrigado eu, e estamos juntos, que é o principal, Vamos tá? embora, vamos embora. Obrigado, João. Obrigado, Miguel. Então vá.